Versículo 8 diz assim: tenham cuidado. Vou repetir a frase: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Na tradução, vou pedir ao irmão Carlos para colocar, Almeida Revista e Corrigida. Eu acho também muito lindo esse texto, porque ele fala da mesma maneira, em outras palavras: olhai por vós mesmos. Tenham cuidado, olhe para vocês mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Glória a Deus. Na outra tradução diz: sejam recompensados plenamente. Meus amados e queridos irmãos, esta epístola preciosa, essa carta, desculpe eu falar em epístola e carta, você está entendendo muito bem. O apóstolo João começa falando aqui, e ele dirige a sua palavra enquanto escreve, falando à senhora eleita e aos seus filhos. Veja o versículo 1. O presbítero, ele se considera um presbítero, um bispo, né? A senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. E quando nós lemos assim, de relance, esta carta, nós nos surpreendemos com esta declaração do apóstolo, porque embora não saibamos, os estudiosos da Bíblia, os comentaristas pelo menos, eles afirmam simplesmente que esta senhora aqui poderia ser uma pessoa ou um grupo de crentes coletivamente que formavam uma igreja. Uma coisa fica muito clara aqui, é que João amava verdadeiramente estas pessoas com um amor verdadeiro em Cristo Jesus. Então o motivo para João escrever esta carta foi o fato de seus leitores estarem lidando com a verdadeira avalanche de ensinos falsos. Os falsos mestres, naquela ocasião, eles iam de um lugar para o outro, espalhando aquele falso ensino, espalhando o erro, e o erro estava mais circunscrito ao que dizia respeito a Jesus Cristo, que ele não teria vindo em forma corpórea, em carne. Eles não aceitavam o fato da pregação de João, que o Senhor, ele esteve entre nós em forma humana e divina, 100% Deus, 100% homem. E aqueles falsos mestres combatiam contra essa verdade, e por isso o apóstolo escrevia àqueles irmãos, aos destinatários dessa carta, porque eles precisavam de encorajamento, precisavam ser ensinados para que pudessem perseverar na fé e saber como proceder em relação aos falsos mestres. E ele vai orientando. Você observa que no versículo 10, João vai dizer claramente àqueles irmãos e irmãs ali, que não recebesse esses ministros, esses falsos mestres, e nem tampouco os aceitasse entre eles, não recebessem o seu ensino, porque eram como que obras malignas. Veja o que diz o versículo 10: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. E o versículo 11 diz: porque quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. Então, como diz o cearense, João pega pesado, e a única forma de combater aqueles falsos ensinos era ensinando a verdade da palavra de Deus. Então, com relação a isso, é que ele escreve no versículo 2, veja na sua Bíblia, o versículo 2 da segunda carta de João: a verdade permanece em nós, e ela estará conosco para sempre. Oh, meus irmãos, como isso é lindo. Eu vou fazer menção a esse texto mais adiante na mensagem, por isso omito o comentário aqui agora, mas o fato de que a verdade permanece em nós, e a verdade aqui,
a verdade, na verdade, é uma pessoa, é Jesus. Ele disse: eu sou essa verdade. E João deixou muito claro: não se preocupe com esses ensinamentos falsos, com os falsos mestres. A verdade permanece em nós. Digam o que queiram dizer. Aconteçam os escândalos que acontecerem, a verdade permanece em nós. A igreja pode levantar a mão assim com alegria e dizer: a verdade permanece em nós. E ele completa dizendo: e estará conosco para sempre. Meus irmãos, eu hoje passei o dia absorto nesta palavra de Deus. E ao ler esses 13 versículos dessa sucinta, porém preciosa carta, foi no início do versículo 8 que o Senhor compartilhou ao meu coração uma mensagem. Veja o versículo 8: tenham cuidado. Esta palavra da questão do cuidado, porque refere-se aqui a um cuidado pessoal. Eles têm um cuidado, eu poderia, parafraseando os 2 versículos, complementando mutuamente esses textos, dizer: tenham cuidado por vós mesmos. Tenham cuidado por vós mesmos. E é exatamente aqui que o Senhor trouxe ao meu coração. É uma mensagem simples, meus irmãos, mas eu creio que muito oportuna para este tempo que nós estamos vivendo. O cuidado pessoal em verdade e amor. Esse é o tema da mensagem de hoje, e eu espero que o Espírito Santo possa falar de forma muito preciosa aos nossos corações desta noite. Quanto a esse cuidado pessoal relacionado a olhar por si mesmo, é aquele olhar introspectivo, sabe, meus irmãos? Eu vou fazer 3 afirmações, antes de frisá-las. Essa questão deste olhar introspectivo é aquele mesmo olhar de Isaías, quando ele teve aquela visão gloriosa da presença de Deus. É a visão, vamos dizer assim, introspectiva do próprio eu. Ele disse: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. E ele, quando viu toda aquela visão gloriosa, ele: sai de mim, porque eu vou perecendo, sou homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele exato momento em que o Senhor se dirige a ele com Atenaz, o anjo do Senhor, e toca nos seus lábios, porque quando o anjo de Deus voa com essa brasa viva, ele toca exatamente onde precisa ser tocado. Se for nos lábios, que eram impuros, vai ser no lábio. Se for na mente, se for no coração, não sei qual a área da sua vida, só sei que os serafins continuam voando e queimando os nossos pecados. Só crente dá glória a Deus com uma palavra dessa. É verdade, meus irmãos. Então eu faço 3 afirmações bem simples, como que introdutória nesta mensagem. Primeiro, esse olhar por si mesmo, esse cuidado, esse olhar por si mesmo, é refletir sempre sobre as suas atitudes, e decisões diárias. Meus irmãos, a mensagem que eu estou pregando hoje, na verdade, essa mensagem é para todos nós. Eu digo com o apóstolo Paulo: eu sou o principal, porque a comida que o pastor serve à igreja é a que ele come. Se ele passar mal, a igreja vai passar mal. Se ele não levar uma comida bem temperada, coitado dele, ele vai comer insosso. Mas então é com muita alegria que eu compartilho isso, meus irmãos. Esse olhar por si mesmo, refletir sempre sobre suas atitudes e decisões diárias. Como nós temos nossas limitações e somos falhos, bem que nós gostaríamos de refletir sempre, mas às vezes nós nos omitimos, ou não temos a percepção correta de algumas coisas que acontecem com as nossas atitudes e decisões diárias. Às vezes nos precipitamos em palavras, os nossos pensamentos vagueiam soltos, conjecturas, nós avaliamos mal algumas coisas, fazemos como o general Naamã: eu pensei que o profeta ia sair ao meu encontro, ia dizer umas palavras, as ideias preconcebidas,
e às vezes nos afobamos, nos atribulamos, reagimos precipitadamente. E o que eu estou falando, meus irmãos, aqui vocês estão entendendo muito bem, esse cuidado pessoal, relacionado a olhar por si mesmo. Já pensou, eu estava meditando, se a cada dia, todo dia que terminasse um dia, está terminando o dia, então vou aqui refletir sobre o que eu fiz, sobre o que eu disse, sobre o que eu falei, o que houve de certo, o que houve de errado, e pensar, Senhor, me ajude para que amanhã as minhas decisões sejam melhores, as minhas atitudes sejam mais coerentes, amém? Eu creio que a igreja está entendendo. Essa é a primeira afirmação quanto ao cuidado de olhar por si mesmo. A segunda afirmação que o Senhor trouxe ao meu coração, que olhar por si mesmo é cuidar dos relacionamentos interpessoais. Esse é o nosso calo. Esse é o nosso calo. Era o calo de Jesus, gente. Os discípulos de Jesus. Vez por outra eles estavam discutindo sobre alguns aspectos. O mestre, o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estavam discutindo o quê? É porque não tinha pão? E até que chegou um dia que o mestre disse, olha, agora eu vou falar com vocês abertamente. Mas meus irmãos, olhar por si mesmo é cuidar dos relacionamentos interpessoais. E esse deve ser o nosso esforço, por isso que é um cuidado. Tenham cuidado, é o versículo. E esse cuidado é pessoal, esse cuidado diz respeito a cada um de nós. A palavra do Senhor muito própria quando fala do cuidado de Deus em relação às nossas vidas, a cada um de nós, o seu servo. Mas esse texto, João diz assim, vocês tenham cuidado. É algo que diz respeito a nós, que fala a nossa individualidade, que fala diretamente no nosso coração. Então, meus irmãos, é estar sempre verificando o nível do nosso relacionamento. E esse é um esforço muito grande, sim, porque é contra isso que o diabo combate de dia e de noite. Sim ou não, meus irmãos? Nós pregamos uma série de mensagens sobre comunhão, sobre unidade. E sempre que a gente se levanta, e sempre que a gente prepara alguma coisa, há sempre uma oposição. Eu estava ali na congregação de Cidade Oeste 2 no sábado, e as irmãs prepararam um lindo jogral ali com o pastor Josué, e fazia tempo que eu não vi um jogral tão bonito como aquele. E a irmã dirigiu começar o jogral e foi apresentar, e ela disse assim, meus irmãos, pedimos as vossas orações, agora vamos começar a programação. E, irmãos, foi tão difícil, as lutas foram tão grandes, foi tão impedimento, foi tanta prova. Aí eu disse para o pastor Josué, o dirigente da congregação, pastor, vai ser uma bênção esse jogral. Ele olhou para mim e disse, quanto mais impedimento, mais bênção. É sinal que o capeta tentou atrapalhar, como diz os, colocar aí uma tramela, uma pedra de tropeço. Meu irmão, foi uma bênção. Irmãs de idade, irmãs jovens, ninguém errou uma palavra, uma frase, saiu tudo perfeito. Glória a Deus. E é possível, irmãos, sim, que não haja perfeição, mas o nosso Deus é perfeito para nos ajudar. Glória a Deus. Mas eu estava pensando desse cuidado por nós mesmos, de olhar o nível do nosso relacionamento com as pessoas mais, vamos dizer, as mais chegadas e as que não são muito chegadas, no lar, claro que no lar é mais chegado, né? No relacionamento matrimonial, no trabalho, na universidade, na igreja, na vizinhança, nossos relacionamentos. E a gente, observando isso com cuidado, pensando nas palavras do apóstolo, como vamos ver adiante, aqui para nos tornarmos um emissário do amor de Deus. Esse é um desafio, nós somos desafiados, isso é um processo. Aquele mensageiro do amor de Deus que está sempre preocupado em ter essa comunhão, essa comunicação, para que a gente possa agregar esses valores de amizade, de unidade.
Mas é bem verdade que em alguns contextos, tem pessoas que às vezes se levantam para tensionar o ambiente. E às vezes diz assim: eu quero ver o circo pegar fogo. O outro disse: eu quero que o mar pegue fogo para me comer peixe assado. Não é assim? Então, meus irmãos, e aí o Senhor diz diferente para nós: tenham cuidado. Há uma terceira afirmação quanto a esse cuidado pessoal, de olhar por si mesmo, é zelar constantemente pelos nossos atos e palavras. Outro grande desafio, porque nós devemos pautar aqui nossos atos e palavras, nosso gesto, pelo parâmetro de Deus. E qual é o parâmetro de Deus? Como ele vai dizer no texto: em verdade e amor. Por isso que o tema da mensagem é o cuidado pessoal, travessão em verdade e amor. Veja o versículo de número 3 da segunda carta do apóstolo João, meus irmãos, porque esses parâmetros de em verdade e amor, o Senhor não desafia a praticá-los segundo a vontade do Senhor, não segundo a nossa própria vontade, porque você observa que essa verdade que nós somos desafiados a andar é em amor, porque se há uma verdade que se anda, mas não é com base no amor de Deus, no mandamento do amor, você pode ter certeza que ela não vai cumprir a vontade do Senhor. Veja 2 de João, versículo 2: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo seu Filho, estarão conosco, como irmãos? Em verdade e amor. Só esse versículo já seria uma poderosa mensagem, mas eu queria ler junto com toda a igreja no telão, só numa tradução. Eu conto até 3 e nós vamos recitar esse texto como assim, uma verdadeira apologia. É muito lindo esse versículo. 1, 2, 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo seu Filho estarão conosco como? Em verdade, em amor. A graça, a misericórdia e a paz da parte de quem? De Deus Pai e do seu Filho. Meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus. E eu estava meditando nessa palavra, que nós como discípulos do Senhor Jesus, antes de esperar que os outros fiscalizem nossa conduta, ou controle, ou olhemos por nós mesmos, ou como disse mesmo o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É aquele momento em que cada um tem que ser sacerdote de si mesmo. O pastor não pode, não irmão, o senhor não pode participar da ceia. Eu lembro que uma vez cheguei numa igreja e que na hora da ceia, o pastor, quem ia recebendo o pão ia ficando em pé. E eu perguntei ao pastor por que os irmãos que iam recebendo o pão ficavam em pé. Ele disse: é para mim saber quem está em pecado e quem não está, quem vai tomar a ceia e quem não vai tomar. Mas quem faz essa fiscalização diz para ele: mas deixa o Espírito Santo fiscalizar. Examine-se o homem a si mesmo. Lembro-me também de um pastor querido, de saudosa memória, o pastor Benjamin, lá de São Luís. Ele contou aqui nesse púlpito, numa escola bíblica, a seguinte história: eu cheguei numa igreja, era um dia de ceia, e estávamos todos ali reunidos. Na hora da oração pelo pão, ele disse que fez uma oração, e na hora da oração: Senhor, e que neste momento sagrado, todo aquele crente, homem ou mulher, que não estiver em paz consigo mesmo, com Deus e com o seu irmão, mesmo que já tenha pegado o pão, ele não coma. Depois da ceia, o zelador da igreja disse que encontrou vários pedaços de pão, sem falar os que alguém botou no bolso, presumo. Quanto ao cuidado, meus irmãos,
pessoal, o Senhor, por sua graça, compartilhou o meu coração 3 proposições com base em 2 João, segunda carta de João, versículos 1 a 12. 4:45 de joelho, o Senhor me falou essas 3 proposições. Eu tenho uma alegria tão grande de poder compartilhar isso com os irmãos. Primeira, capacidade individual de discriminação com base num padrão estabelecido. Claro que é o padrão estabelecido por Deus. Você pode acrescentar. Primeira proposição, quanto a esse cuidado pessoal, o Senhor, por sua graça, compartilhou isso. Pastor, não estou entendendo bem. Meus irmãos, aqui o padrão estabelecido pelo apóstolo era suficientemente capaz de habilitar os crentes para lidar com os falsos mestres, dentro do contexto da igreja naquela época, de forma que eles estavam andando em amor, e esse era o padrão, andar em amor, guardar o mandamento. Então o cuidado pessoal, esse cuidado pessoal deve ser uma preocupação de cada crente. Eu sei que não é só minha. Quantos podem repetir comigo? O cuidado pessoal é uma preocupação de cada um de nós. Eu sei que isso é verdade. Meus irmãos, vejam bem, nós estamos falando aqui de vida espiritual, não é um zelo, alguma coisa assim, vaidoso, egoísta, né? Do homem que só pensa em si mesmo e naquelas coisas que ele diz em respeito mais diretamente. Então estamos falando de coisa espiritual, de ter cuidado, não é aquele cuidado com alguns, nós estamos falando do cuidado que temos que ter com as finanças, e com tantas outras coisas no trabalho, as responsabilidades. Nós estamos falando de um cuidado pessoal quanto a este padrão, de sorte que eu convido a todos agora para a leitura dos versículos 1 até o de número 5. E aqui nós vamos encontrar essa questão que o apóstolo fala dessa capacidade individual de discriminação, com base nesse padrão estabelecido que é andar em verdade e amor. Veja o versículo de 1 a 5. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Glória a Deus. Desculpe. Por causa da verdade que permanece em nós, glória a Deus, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Que glória, meus irmãos, saber que esta verdade que é Cristo Jesus, a vida de Deus, Ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A vida, Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E essa verdade que Ele disse, eu sou a verdade. Paulo vai falar isso em suas cartas, que nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Ele escreve a Tito. Mas vejam, meus irmãos, versículo de número 3, versículo 2, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Versículo 3, que eu repito, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor. Versículo 4, ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei. Oh, meus irmãos, coisa linda para um pastor, né? Muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Como? Conforme o mandamento que recebemos do Pai. E o versículo 5, e agora lhes peço, Senhora, referindo-se, presumimos, à igreja, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, olha o que João diz, mas o que já tínhamos desde o princípio. Qual era o mandamento desde o princípio? Que amemos uns aos outros. Glória a Deus. Isso eu não estou escrevendo nada novo, vocês já estão inteirados. Então o cuidado pessoal, meus irmãos, na vida cristã, é a atenção que cada um de nós, servos do Senhor, dá
É uma atenção que nós temos que dar aos nossos passos ou procedimentos que nós adotamos no nosso viver. Estamos andando realmente assim? É claro, irmãos, que nós reconhecemos as dificuldades para que isso seja uma vivência prática, mas eu falo sobre isso também na mensagem logo mais. Pastor, por que a gente tem que se preocupar? Os nossos passos e procedimentos precisam adotar esse padrão, porque é isso que vai nos capacitar a vencer os falsos mestres do nosso tempo, mas também para que eles sejam, esses nossos passos, o nosso procedimento, a nossa vivência em verdade e amor, seja aqui uma evidência da presença de Cristo em nosso coração e como testemunho também para o mundo. Então, viver em verdade e amor é o padrão para que cada crente individualmente possa discriminar o que está certo, o que está errado, o que é mentira, o que é verdade, o que é falso, o que é verdadeiro. Na linguagem de hoje, o que é fake e o que é fato, né? Segunda proposição que eu quero compartilhar com a igreja quanto ao cuidado pessoal, que o Senhor, por sua graça, compartilhou no meu coração. Decisão pessoal, esse cuidado é uma decisão pessoal e intransferível que envolve o caráter, a vontade e a disciplina, uma vida disciplinada. Meus irmãos, é uma mensagem inteira, mas eu quero resumi-la toda lendo o versículo 6. Acompanhe comigo, segunda carta de João, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Meus irmãos, a obediência ao mandamento do Senhor, ela toca o nosso caráter, ela molda o nosso caráter, nos leva muitas vezes à casa do oleiro, para o Senhor nos refazer de novo, moldar o vaso. Na verdade, Deus ainda não acabou de nos formar, Ele continua trabalhando em nós. Então este, diz o texto, é o amor, que andemos em obediência a seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. Talvez esse seja um dos grandes problemas relacionado a cada um de nós, que temos ouvido desde o princípio, mas temos dificuldade de colocar em prática, de obedecer. Nós temos uma tendência muito grande de obedecermos de forma seletiva, mas a obediência seletiva nada mais é do que uma outra forma de desobediência. Diz um escritor muito querido, Wayne Wright. Eu gostei tanto dessa frase que escrevi no meu coração. Mas uma coisa também que é importante notar, quantos e quantos são textos na palavra do Senhor que estão relacionados com isso. Vê o cuidado de Davi no Salmo 139, ele termina o Salmo, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, Deus tem misericórdia de mim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, Senhor, aí algum caminho mau, guia-me aqui pela vereda eterna, Senhor. E ele vai terminando o Salmo, e aí eu me lembro de Josué, ali 24 e 15, quem não se lembra de Josué? Oh, meus irmãos, vocês vão ter que decidir hoje, ó Israel, se vocês vão seguir os deuses, os amorreus e tal, ou se vocês vão assumir um compromisso com Deus. Era isso que ele queria dizer. E ele termina o texto dizendo assim: agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse cuidado pessoal, não somente consigo mesmo, mas também com a sua casa, meus irmãos, isso é muito lindo. Ou então isso nos faz lembrar também de 1 Samuel 15, 22, melhor obedecer do que... E essa palavra foi uma confrontação do profeta com o rei. E todos nós sabemos as consequências na vida de Saul por causa da decisão que ele não poderia transferir para outra pessoa. Era ele mesmo
Samuel disse: por que você não esperou, senão o povo? Por que você não esperou? Porque o inimigo. Por que você não esperou? Não, porque você não chegou na hora aprazada. Não transfira para ninguém, foi você mesmo. De que se queixa o homem? Queixe de seus próprios pecados. E às vezes a gente tem essa tendência de justificar ou tentar, muitas vezes, justificar para si mesmo. Mas, meus irmãos, tudo isso é inútil, é infrutífero. E ele diz assim, um texto complementando: como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em... A igreja diz comigo: o mandamento é este. Vamos dizer mais forte: o mandamento é este, que vocês andem em amor. Que vocês andem em amor. Glória a Deus. Algumas pessoas entendem este amor de Deus completamente errado. Cadê o amor, pastor? O senhor não me deu a oportunidade? Cadê o amor? Eu vim aqui buscar uma cesta básica. Ele não quer nem aceitar Jesus, ele só quer a sopa. Cadê o amor? É porque ele exige o amor. Esse pastor, mas não está escrito. O irmão me disse: pastor, me diga uma coisa, o senhor sabe muito bem, o senhor conhece a Bíblia mais do que eu, o senhor sabe que lá em 1 de Pedro 4:8 está escrito: o amor cobre a multidão de pecados. Eu pergunto: cadê o seu amor? Só porque eu vim confessar o meu pecado, você disse: mas irmão, tu todo dia está confessando, se reconcilia todo culto, mas o senhor sabe que a carne é fraca. Mas Deus descobre, olha. Ele disse: não, você está entendendo o versículo errado. O amor cobre uma multidão de pecados, mas só quem purifica e limpa o pecado é o sangue de Jesus. E essa pessoa, para entender essa doutrina bíblica, como é que entende? Se não anda na verdade, se não leva em conta este mandamento, conforme o mandamento que recebeu do Pai. Ele já recebeu o mandamento, mas não pense que isso é fácil de colocar em prática. Meus irmãos, mas vamos aqui à terceira e última proposição. Glória a Deus, desse cuidado pessoal que o Senhor, por sua graça, compartilhou no meu coração. Terceira proposição deste cuidado: aplicar o mandamento do amor à vivência cotidiana da fé. A igreja pode repetir comigo? Aplicar o mandamento do amor à vivência cotidiana da fé. E aqui nós vamos à parte B do versículo 6. A parte A diz assim: e este é o amor que andemos em obediência. Glória a Deus. Então essa decisão é intransferível, ela toca o nosso caráter, toca a nossa vontade. E é claro que, como eu falei no ponto anterior, e é uma questão também de disciplina, e isso envolve, meus irmãos, aqueles textos todos do apóstolo Paulo. Imagine falando a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 6:14, se o HD não falhou, ele, depois de dizer uma série de recomendações a Timóteo, ele disse: Timóteo, eu quero pedir a você que guarde o mandamento imaculado. Quer dizer, você não altere esse mandamento, você não deprecie, é este texto, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois, quando os irmãos puderem, leiam 1 Timóteo, dos versículos 1 até o versículo 14, para você ter uma ideia do que Paulo estava recomendando a Timóteo. Ele disse: olha, tenha cuidado com as dissensões, tenha cuidado. Meus irmãos, é uma lista imensa, vocês vão se surpreender. Então, o Senhor trouxe ao meu coração essa questão de aplicar, e aqui é a parte, para mim, assim, crucial, o ponto culminante desta palavra, porque ela está diretamente ligada a essa questão do padrão, o mandamento, o cuidado pessoal em andar, cuidado pessoal em verdade e amor, que é o padrão, que é o mandamento. Então vamos aqui à nossa terceira proposição:
Aplicar o mandamento do amor à vivência cotidiana. A parte B. Como vocês já têm ouvido desde o princípio que o mandamento é este. Há um mandamento desde o princípio. Então Jesus disse o que? Desde o princípio? Que nós deveríamos amá-lo. Nós o amamos se nós obedecermos os seus mandamentos. É assim que está lá em João, 14 e 15. O texto é muito claro. João 14, 23 também. Então o apóstolo escreveu aqui que amar a Deus consiste em que andemos em obediência. Amar a Deus consiste em que andemos em obediência a esses mandamentos do Senhor. Veja o texto mais uma vez, a parte B do versículo, a parte A do versículo 6. E este é o amor que andemos, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Eu gosto de dizer, meus irmãos, e eu acredito que vocês haverão de concordar comigo, que o nível da nossa obediência a Jesus determina o nosso nível de amor por Ele. O nível da nossa obediência ao Senhor Jesus determina o nosso nível de obediência por Ele. Tanto o nível do nosso amor, quanto o nível da nossa obediência, passa por um processo contínuo, constante de crescimento. Sim ou não, meus irmãos? Bom seria que todas as pessoas que aceitassem a Jesus já aceitassem como meu pai, praticamente já com quase 2 anos de discipulado, para decidir se ia aceitar Jesus. No dia que ele decidiu, ele já veio de paletó e gravata com a harpa cristã e a Bíblia. Mas não é assim que acontece. Ninguém se converte do dia para a noite. É um investimento todo. É uma luta constante. A gente não pode vacilar. Amém, meus irmãos? Ninguém pode vacilar. Paulo chegou a um momento e disse assim: irmãos, tem momento que eu estou fraco. Ainda bem que Deus é tão bom que quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Ainda bem que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quem pode dar glória a Deus por isso? Meus irmãos, então o mandamento, ele fala que nós temos que nos esforçar para obedecer ao longo das nossas vidas e andar, né, em verdade e amor. Então nossas vidas, o nosso comportamento, ele vai mudar drasticamente se todos os nossos pensamentos, palavras e ações, nossos gestos, nossas atitudes forem guiados pelo amor de Deus. Eu não tenho dúvida que se eles forem conduzidos pelo amor que nós dedicamos ao Senhor, nós não dedicamos somente ao Senhor, dedicamos a nós mesmos, dedicamos também aos outros, uns aos outros, ao nosso próximo. Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos ensina a amar a todos. A palavra de Deus ensina-nos a amar a todos, inclusive a nós mesmos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: não fique apaixonado por você mesmo, não, porque tem uns irmãos que se apaixonam por ele mesmo, por ela mesma, sabe? Isso é um perigo. Que esse amor aqui, ame-se a si mesmo, mas de forma equilibrada, como o próprio Cristo ensinou, sabe? Porque quem se recusa a amar a si mesmo, então não está recebendo o presente que Deus lhe dá, porque não fomos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. É ou não é verdade, irmãos? Não fomos nem nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu. Oh, glória a Deus. Então Deus é amor, Ele nos ama primeiro, Ele derrama o seu amor dentro de nós, essa vida gloriosa que está conosco, que para sempre estará. Ele diz aqui no texto, para que a gente possa amá-lo, amar a nós mesmos e uns aos outros. Meus irmãos, isso é tudo que o diabo não quer. Mas a igreja, ela sabe que precisa fazer como diz Paulo: eu deixo para trás todas as coisas que ficam e prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E lá em Filipenses 3 ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E no versículo 14 ele vai falar deste alvo. Então diz o texto, veja aí mais uma vez o versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre,
Deus não espera que nós demos a Ele o que nós não temos. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos que ser cristão, eu sinto muito porque isso é uma verdade no nosso ambiente eclesiástico, como igreja. Muitas vezes a gente faz assim, não é premeditadamente, é intencionalmente, um bicho do que é ser cristão, e torna a coisa muito difícil e complicada. Nunca me esqueço do testemunho que eu ouvi de uma jovem que aceitou Jesus numa quarta-feira, lá no interior do estado. Encontrei no trabalho, ela disse: pastor, eu tenho vontade de ser crente, eu vejo sempre o senhor vindo aqui no banco, mas eu não vou, porque tem aqui um irmão que trabalha aqui, ele me disse que se eu for ser crente, eu vou ter que mudar a minha vida toda, não posso mais usar isso, não posso mais ir para canto de não posso mais botar isso. Aí, pastor, eu estou assustado, eu não vou não. Aí eu olhei para ela e disse assim: pois não acredito em nada do que ele disse. Ela ficou assustada. Isso por quê, pastor? Isso porque ser cristão não é nada disso. Ser cristão não é você deixar de fazer coisas e fazer coisas. Ser cristão é ter um encontro pessoal com o Espírito Santo, a vida de Deus no teu coração, e aí o Espírito Santo agindo em você, ele vai dizer o que é que pode, o que é que não pode, para onde é que vai, para onde é que não vai, o que é que usa, o que é que não usa. Deixa com o Espírito Santo. Sendo assim, pastor, eu vou à noite. Foi o primeiro que aceitou Jesus, até hoje. Ainda cheguei a fazer o casamento dela. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, sabem, é isso que me empolga, porque achamos muitas vezes que devemos, e muitos acham assim, deve seguir muitas regras, fazer uma infinitude de coisas, mas Jesus disse uma coisa bem simples. Ele disse só assim: só precisa nós andarmos em amor. É como se ele dissesse assim: isso basta, ande em amor, ande em amor, ande em amor, guarde esse mandamento. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15:12. Então, irmãos, a razão disso é que nós devemos nos concentrar em amor. Em todas as coisas que nós pretendemos fazer, elas devem ser feitas, como diz o apóstolo Paulo: todas as coisas sejam feitas com amor, em amor. Então, o amor, esse amor que nos motiva, meus irmãos, a obedecer. Sim ou não, igreja? O amor nos motiva a obedecer, o amor nos motiva a orar, a sermos bons, a sermos misericordiosos, a sermos pacíficos, a dar, a perdoar, a nos arrependermos, a colocarmos em prática outros aspectos da nossa fé cristã. É o amor. São tantos hinos que a gente pode cantar no final dessa mensagem, mas tem um antigo que diz assim: amor eu sinto em mim transbordar. Quem sabe o Eliseu canta isso. Então, nesse tocante, meus irmãos, o apóstolo João, ele vai fazer aqui 4 importantes recomendações. E que tocante, pastor? Quanto a essa terceira proposição de aplicar o mandamento do amor à vivência cotidiana da fé. Primeira recomendação que ele vai fazer, eu anotei 4 e passo rapidamente. Primeira recomendação: recomendo o cuidado por nós mesmos quanto ao perfil dos pregadores do engano. Veja o versículo de número 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Meus irmãos, vocês observam esse texto? Não, isso foi lá na época de que João escreveu essa carta, não é hoje. O que tem de gente brincando de pregar na televisão, nas mídias, fazendo live, irmãos de igreja que não buscam o aconselhamento pastoral, sabe? Mas buscam o aconselhamento com centenas e centenas de terapeutas, alguns que se dizem cristãos, e que levam a heresia aqui, outra acolá. As pessoas estão com a mente perturbada.
Alguns têm destruído casamento e tantas coisas que estão acontecendo, ensino falso. E o homem de Deus está dizendo aqui: olha, eu quero recomendar a vocês. Veja a primeira recomendação: cuidado, tenham cuidado por vós mesmos. Pare de assistir. Tem muito lixo cristão que não tem nenhum vínculo com o mandamento de Jesus Cristo, dito cristão, que não tem nenhum vínculo. Afinal de contas, as pessoas não estão nem aí para Cristo, estão louvando a Exu. Ele é quem está fazendo sucesso na avenida. Mas Jesus não faz sucesso em avenida, Ele faz sucesso no coração do homem. Glória a Deus. Quando você permite que Ele faça. Eu quero me prender aqui essa recomendação, sabe, meus irmãos? O perfil desses pregadores, olhem para eles, olhe para a vida dessas pessoas, olhe para a mensagem deles, confira ponto por ponto se estão coincidindo com os fundamentos da palavra de Deus, se tem Bíblia. O que é que eles estão pregando? O que é que estão ensinando? O que é que estão orientando? O que é que estão aconselhando? Não que eu tenha PhD, tenho doutorado, sou formado em psicoterapia sistêmica, não sei. Meu irmão, para com esse negócio. Eu sei que é importante, o profissional é importante, mas você precisa saber para onde você está indo. Alguém de responsabilidade, de confiança, bem recomendado, que possa lhe orientar. Isso é aconselhável, isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, são muitos os enganadores. Eu já vi cada coisa, e vocês conhecem, eu não preciso nem contar exemplo. Vamos à segunda recomendação. O tempo já está passando. Recomenda o cuidado por nós mesmos para que a nossa vida cristã seja frutífera. Irmão, já pensou uma vida cristã infrutífera? Veja o que diz o versículo 8: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. João estava falando isso, preocupado, tanto o trabalho que a gente teve, né? Antes vocês sejam recompensados plenamente. Irmãos, os frutos do trabalho de João aqui, se refere aqui às evidências de uma vida cristã autêntica, ou seja, uma vida cristã frutífera. Ele estava esperando, não, vocês realmente estão vivendo este mandamento em verdade e amor. Este é o padrão. E essa vida que nós observamos aqui João falando, essa vida cristã autêntica e frutífera, era tudo o que ele queria ver como pregador, como cada pastor, cada dirigente de uma congregação nossa. O que alegra o coração do pastor é ver o crente frutificando, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, com aquela mensagem que creu que recebeu de Cristo. Eu encontrei-me com um irmão por acaso e disse: pastor, o senhor não está lembrando de mim, mas eu aceitei Jesus no ano tal, na congregação lá do Edson Queiroz, quando o senhor pregou a mensagem tal. E de lá para cá eu estou servindo a Deus. A gente nem se lembra. Meus irmãos, então na medida, era isso que João estava dizendo, que na medida que olhasse por si mesmo, com cuidado para que não caísse, não fracassasse, os frutos normais da vida cristã iam começar a brotar nas suas vidas, iriam se manifestar no seu viver, e as recompensas de uma vida abençoada e abençoadora iriam se manifestar. Sim ou não, meus irmãos? É isso que ia acontecer. Ele diz: vocês serão plenamente recompensados. Terceira recomendação, estamos já concluindo. Ele recomenda que o cuidado por nós mesmos, para que todo o ensino que não se fundamenta na palavra de Deus seja rejeitado. Veja o que diz o texto: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem o Pai e também o Filho. Meus irmãos, tem cada aberração que você não acredita o que está sendo propalado, pregado, feito em alguns ambientes de culto.
desde a balada gospel, a boate gospel, os encontros amorosos gospel, e tudo coloca gospel, e Deus não está nem aí para isso. Todo o ensino que vai além do ensino de Cristo, Paulo diz lá em Gálatas, seja anátema. Pode ser um anjo que desceu, se ensinar diferente, isso não tem a aprovação de Deus, seja maldito. Eu creio que a igreja está entendendo. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não receba em casa nenhum saúde, ele pega pesado. É por isso que nós somos seletivos com o púlpito da igreja. Quem entregar o púlpito da igreja? Quem vai pregar o quê? Eu já cheguei a ser convidado para ir a uma igreja há muitos anos atrás no interior do estado. Disse, pastor, pelo amor de Deus, o senhor podia ir lá na igreja, passar uma tarde de sábado pregando para nós, dar uma mensagem para os casais da igreja? Posso. E passei a tarde pregando. E o pastor disse, pastor, graças a Deus, porque nós convidamos a pessoa errada, e foi assim uma tristeza, e criou um mal-estar na igreja tão grande, que nós precisamos que venha alguém para falar a verdade como está em Cristo Jesus, o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Sabe, meus irmãos, e João diz assim, porque pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. No versículo 10, João diz claramente, pode observar, que aqueles irmãos, para aqueles irmãos, olha, não recebam esses ministros aí, porque senão vocês vão participar das mesmas obras dele. Eu lembro-me de um fato, não dá nem para contar, que alguns anos atrás, uma amada irmã, seu esposo saber, participou de uma campanha que estava acontecendo ao vivo na televisão na hora, e ela fez um investimento de R$1.000 para comprar a Bíblia de um famoso, e realmente comprou, e quando ela recebeu, ela colocou no cartão, e o pastor disse, quem é essa Bíblia? Então, eu comprei pela fé. Ele disse assim, quem vai pagar? Não, eu botei no seu cartão. Ele disse, não. Isso foi uma confusão tão grande, foi para onde? Lá no gabinete do pastor. Mas o apóstolo aqui é bem sensível nesse tocante. Ele manda rejeitar, inclusive, aqueles que deturpam o ensino de Cristo. A quarta e última recomendação. Recomenda aqui o cuidado por nós mesmos, pois não basta conhecer a verdade da palavra de Deus, nós temos que vivê-la. Vamos dizer todos juntos essa quarta recomendação? Recomenda o cuidado por nós mesmos, pois não basta conhecer a verdade da palavra de Deus, temos de vivê-la. Veja o versículo 12: tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Glória a Deus. Em vez disso, eu espero visitar-vos e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, vocês já ouviram o ditado, todos nós já ouvimos: falar é fácil, fazer é que é difícil. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Então, como cristão, não basta a gente conhecer a verdade, não basta nem pregar uma mensagem como essa. Nosso grande desafio é viver. A palavra de Deus está cheia de muitas maneiras e práticas pelas quais nós podemos aplicar a verdade que conhecemos e andar segundo esta mesma verdade, mas em amor. Glória a Deus. De que modo a gente pode aplicar a verdade que conhece na vida diária, nesse momento? Como é que a gente faz para aplicar? Eu quero sugerir, com a graça de Deus, por sua misericórdia, 3 coisas. Primeiro, estude a palavra. Estude a palavra de Deus diligentemente, e peça a Ele que continue mostrando a você como andar cada vez mais na verdade em amor. Estão lá os versículos 3 e 4.
A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor. Vá na palavra diligentemente. Ao encontrar algum de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. Sem mais comentários, vamos aqui à segunda coisa que eu quero sugerir. Então, primeiro, estude a palavra, meu irmão. Não tem como aplicar a palavra sem estudar a palavra, sem conhecer a palavra. O que foi que Jesus disse aos religiosos do seu tempo? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Estude a palavra. Como poderíamos falar tanto sobre isso. Mas há aqui uma segunda coisa que eu quero sugerir. Queria que a igreja lesse comigo, porque isso aqui é um grande desafio, principalmente pós-pandemia. Faça um propósito, vamos ler tudo juntos? Faça um propósito para visitar alguém e compartilhar momentos de comunhão com esta pessoa. Versículo 12 está escrito. Veja o que foi que João diz. Versículo 12. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês. Falar com vocês face a face. Mas aí eu fiquei pensando e meditando. Nos dias que nós estamos vivendo, na época do e-mail, dos e-mails, mensagem de texto, telefone celular de última geração. Quando a gente está aprendendo, 20% do 11 já está no 14. Né? Aí coloca Zap, coloca Twitter, coloca Instagram, e vai colocando tanta coisa, Telegram. São muitas plataformas que auxiliam nessa comunicação, que ela tem uma interatividade muito grande, é ou não é verdade, irmãos? E além da interatividade, a acessibilidade, você acessa tudo que você quiser em qualquer lugar do mundo. Ainda tem outra coisa que conta, a portabilidade, porque onde você vai, você porta a sua tecnologia, sim ou não? Onde você vai está no seu bolso. Esse é o nosso desafio. Mas um propósito de visitar alguém com tudo isso aqui, nem sempre é prioridade. Não, eu vou só passar um e-mail, vou só dar uma ligação, vou só passar um zap. O irmão está com o celular quebrado, como é que vai ver? Não vai ver nunca. Estava desligado, não vai ver. Perdeu os contatos, não vai ver. Quando foi a última vez? Essa pergunta eu vou fazendo para todos nós. Qual foi a última vez que você visitou um amigo cristão? Eu sei que os nossos pastores visitam direto, eu não estou me referindo a eles. Todo dia eles visitam os irmãos, seja online, seja presencial, na igreja. Não estou falando para os nossos pastores. Essa é a missão do pastor. É porque a gente não toca trombeta. Os irmãos não sabem quem é que eu visito, a hora que eu visito, as visitas que eu faço, porque eu não faço aqui um relatório, um diário dizendo, eu fui às tantas horas para isso. Mas tinha um irmão que tinha a língua bastante grande, lá no Sertão Central, quer dizer, pastor, o senhor trabalha mesmo? Aí eu, sabe de uma coisa? Combinei com o secretário da igreja, rapaz, os irmãos, ele de vez em quando dessas indiretazinhas, você vai me ajudar a fazer a minha agenda pastoral. Aí fiz um mês todinho. Dia 1º, segunda-feira, culto de oração. Pela manhã, 5 da manhã, oração. Fui ao banco. Aí fiz um diário, durante o mês todinho. As visitas, quase 40 congregações para dar a Santa Ceia. Quem eu atendi, quem não atendi, para onde eu fui, o que aconteceu. Quando foi a outra vez que eu encontrei, meu irmão queria lhe dar aqui um relatório da minha atividade pastoral nesse mês. Ele disse, é isso tudo, pastor? Dava umas 4 folhas. Ele disse, vixe, não tem negócio de vixe não, leia aí. Mas é claro que quando a gente vai crescendo em amor, ninguém nem precisa dar essa resposta. Mas tem aquele momento que a maturidade é menor e a gente quer dar essa satisfação, mas nem vai precisar. Você vai crescer. Jesus está vendo o que é que você está fazendo.
Como é que você está agindo? Quem você está visitando? Quem você está atendendo? Embora, irmãos, haja muitas maneiras de se comunicar, nenhuma delas substitui os momentos de comunhão quando nós estamos face a face com o irmão. Quem concorda, diga um amém aí para Jesus. Nenhum. Em vez disso, foi João que disse: eu espero visitar. Você disse: não, eu tinha muito que escrever, mas não vou fazer com papel e tinta. Em vez disso, eu vou. Ele disse assim: em vez disso, de escrever, passar um e-mail, telefonar, passar um zap, um áudio, mandar um alô. Em vez disso, espero visitá-los, falar com vocês face a face. Irmãos e minhas irmãs, vocês têm essa experiência, porque é quando a gente está assim, face a face, que a gente compartilha com alguém sobre aquilo que Deus está nos ensinando, que nós estamos passando. Alguns temas da vida a gente pode compartilhar, durante uma visita, que nós podemos ministrar e ser ministrado. Sim ou não, meus irmãos? Ser ministrado, um encorajamento mútuo, orar uns pelos outros. Às vezes tem irmão que a gente vai visitar, irmãos, está numa luta tão grande, aquela enfermidade já terminal, e você chega lá, já chega chorando, e pensando que vai consolar. O irmão está mais alegre que você. Diz: irmão, você está chorando por quê? Jesus já disse que vai me levar, eu estou preparado, eu quero é que Ele apresse. Eu estou incomodado aqui já nesse hospital. O irmão sai de lá mais crente do que entrou. Encontrou alguém ali tranquilo, seguro, no meio de uma luta grande, um sofrimento, mas compartilhar, irmãos, um momento de comunhão. É tudo isso que o diabo não quer. E a pandemia trouxe, irmãos, a pandemia foi uma erupção vulcânica nos relacionamentos interpessoais. Porque não há nada mais glorioso do que a gente compartilhar momentos de comunhão. Por exemplo, numa simples refeição, saindo para, quem sabe, só tomar uma xícara de café com o irmão, familiar. Não, só tu passar aí para tomar um cafezinho. E os irmãos no Ceará dizem assim: um cafezinho esperto, que a gente já sabe que não é só o cafezinho, né? Já acompanha queijo, acompanha qualquer coisa boa. E a terceira coisa, irmãos, que eu quero sugerir para aplicar a verdade que você conhece em sua vida diária nesse momento: pastor, já passou da hora, os irmãos estão incomodados, eu paro. Falta 5 minutos, amém? Os músicos já podem vir para cá. Terceira coisa que eu quero sugerir quanto a essa aplicação: encontre tempo para experimentar a alegria de estar junto com outros cristãos. Encontre tempo. Foi isso que a pandemia tirou, e ainda bem que a igreja se reinventou. E essa questão da igreja online, ela vai permanecer por muito tempo. Nós temos que administrar essa questão híbrida da igreja presencial e da igreja virtual. Essa é uma discussão que a igreja tem que pensar e fazer, e nós não podemos ser ignorantes quanto a esse fato. Essa é uma realidade, porque há uma igreja imensa ouvindo essa mensagem nesta hora, que não pôde estar aqui, e nem poderia, porque está a milhares e milhares de distância. Irmãos queridos, irmãos que estão sendo pastoreados por esta mensagem aqui, através de mim e outros pastores. Os irmãos concordam com isso, meus irmãos? Então encontre tempo para experimentar a alegria de estar junto com outros cristãos. E ele diz assim: para que a nossa alegria seja completa. Aqui no versículo 2 ele diz claramente que quando estamos juntos em comunhão, a nossa alegria é plena. Quando tem comunhão, a alegria é plena, irmãos. Acredito que nesse sentido a gente pode criar tempo para experimentar a alegria de estar junto com outros cristãos. Como criar tempo? Arranja tempo. Tem tempo, meu irmão. Você tem tempo para assistir, vale a pena ver de novo.
tem tempo para assistir uma porção de coisa, passa a tarde todinha no Netflix, já encaminhou o áudio do político A, B e C 1000 vezes, repasse com gosto. Mas comunhão que é bom, não tem gosto. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, e eu digo sem nenhum receio: as cinzas da tristeza, essa é uma palavra profética de Deus, as cinzas da tristeza cobriram muitas famílias, muitas igrejas, muitos ministérios, muitos ministros do Evangelho durante essa pandemia. E quando eu falo de tristeza, eu falo de crises as mais diversas: ansiedade, depressão financeira, outros temores que têm assolado a muitos e a igreja do Senhor. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, nós vamos fazer uma oração. Eu queria orar e pedir que a igreja repetisse comigo essa breve oração. Depois nós vamos nos despedir cantando. Eu peço desculpa porque hoje a mensagem passou de 1 hora, mas eu tenho tanto crédito. Tem culto de doutrina que só é 30 minutos, 40 minutos, a gente não vai inventar nada. Mas se a gente for fazer 2 partes da mensagem, a gente perde um pouco do objetivo. Eu quero dizer, meus irmãos, na autoridade do Espírito do Senhor Jesus, que o nosso Deus é o mesmo, e que esta noite Ele está soprando as cinzas da tristeza e ungindo o seu povo com o óleo da alegria. Glória a Deus. O Senhor tem cuidado de nós, é fato, mas Ele está dizendo: olha, eu quero que vocês cuidem, tenham cuidado pessoal, com base na verdade e no amor. Feche os seus olhos e ore comigo esta oração. Eu oro e vocês repetem após mim, com base nesse texto que pregamos hoje. Senhor Jesus, ó meu Pai Celestial, eu oro. Você pode dizer mais alto? Eu oro para que eu sempre ande na verdade, assim como Tu ordenaste, Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, eu oro para que eu viva de acordo com os Teus mandamentos e continue, com a Tua ajuda, Senhor, a andar na verdade e em amor. Em nome e por amor a Jesus, eu oro e peço. Diga para quem está ao seu lado: você é mais do que vencedor. Vamos cantar, Eliseu, com alegria. Vamos nos despedir cantando. Amor eu sinto em mim transbordar. Cante. Eu quero dar um pouco desse amor. Quando a gente chora sem saber viver, que eu sou feliz e tenho Jesus Cristo em meu ser. Há bastante amor. Há bastante amor em Jesus o Nazareno. Venha, Senhor, toma conta dele. Ele cuidará de não ter mais teu amigo. Diga-me
você e você bem feliz. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, convidar o pastor Messias para fazer a oração final do nosso culto essa noite. Tem alguém que queira reconciliar, alguém que queira aceitar Jesus como Salvador? Há enfermos entre nós, queremos orar por você, abençoar a sua vida. Faço menção do irmão Vicente, meu amigo, que está um pouco enfermo, mas sempre aqui conosco, estamos orando por ele. E todos os pedidos dos quais nós já nos referimos aqui, meus irmãos, oremos ao Senhor para que Ele possa abençoar o seu povo. Pastor Messias, e depois, pastor Messias, a bênção final com o senhor também. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos alegres porque estamos... Sim, Senhor, está enfermo, vai ser curado, glória a Deus, em nome de Jesus. Meus queridos, estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. E essa presença, ela é de amor, é de paz, é de misericórdia. Vamos orar. Todos querem oração, todos estão sintonizados com os céus. Então oremos, querido e eterno Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Pai amado, nesta noite a Tua palavra foi anunciada. Ó Deus, recebemos de Ti ensinamentos preciosos. Meu Pai, precisamos cada dia que a nossa fé cresça, para que possamos nos apresentar diante de Ti em santidade. Pai amado, continua derramando sobre o Teu povo a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Ó Senhor amado, estamos aqui naquela contagem regressiva para o arrebatamento da igreja. Sabemos, meu Pai, que é tão difícil a caminhada em dias tão amargos e tão incompreensivos, mas sabemos, Senhor, aleluia, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, ela não falta, ela é abundante, aleluia. E nós queremos cada dia experimentar este amor. Sim, meu Pai, para que possamos nos apresentar perante Ti como ovelhas, aleluia, incontaminadas, ovelhas que se dedicam a louvar e engrandecer o Teu santo nome. Agora, meu Pai, leva-nos em paz aos nossos lares. Contempla, ó Deus, a todos aqueles que através das redes sociais, sim, meu Pai, estão carentes de Ti e recebem de Ti o ensinamento. Meu Pai, aqueles que estão aqui, Deus eterno, aquele que está enfermo, agora, Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo esta enfermidade. Recebam a cura divina, recebam a manifestação do poder de Deus. Ouve dos altos céus a nossa oração, Senhor. Ser conosco em tudo, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, e nos dá assim uma noite de bênção, de paz, de alegria, e que estejamos a cada momento preparados para o dia da Tua vinda. Ouve dos altos céus a nossa oração. Nós Te oramos em nome de Jesus, o Teu amado e querido Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Que a graça e a paz de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e que a comunhão, as consolações, a virtude e o poder de Deus sejam sobre todos os fiéis aqui presentes, agora e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser.